Pastora Vanessa, eu venho através desse áudio, né, expressar aqui a minha gratidão a Deus pela sua vida, por todo o conhecimento que o Senhor me permitiu acessar através da sua vida. E especificamente hoje quero falar a respeito da vida financeira, né, quando eu cheguei ao ano 2023 totalmente complicada, né? A consequência da saída do meu marido de casa, onde tinham coisas nos cartões a pagar e ele simplesmente deixou tudo para trás. E aí eu me vi em um momento sem saber o que fazer, né? Já estava no deserto conjugal e coisas que precisavam sim serem ajustadas, acertadas e antes de tudo ser compreendidas como sendo uma consequência de uma quebra de princípios, né? E aí, no mês de agosto de 2023, eu fiz a mentoria financeira em grupo, na qual eu participei também junto, foi com outras mulheres, e foi muito rico, né? Todo conhecimento, abriu para mim muitas coisas. Na época eu estava com 3 dívidas altas, muito altas em relação a cartões. Eu já estava sem paz, no ritmo de cobrança absurdo, né? Eu trabalho com vendas, eu preciso estar ali concentrada, preciso estar atendendo de maneira equilibrada, né? Que às vezes quando a gente está com dívidas e assim é muito difícil manter. E eu sabia que era um momento que Deus estava também me tratando, né? E o que aconteceu, né? Através dos conhecimentos da mentoria, sim, as cobranças eram diárias, né? O meu marido chegou a trocar de número de telefone porque ele disse para mim que estava sendo muito cobrado, que as dívidas não eram dele. E aquilo ali eu só tenho uma saída: buscar conhecimento e aplicar. Buscar conhecimento e aplicar. Era só o que eu tinha de saída, né? E colocando Deus na frente, na direção de tudo. E aí, eu tentava me concentrar, dia a dia, as ligações, era muito perturbador, era cobrança de um banco, cobrança de outro, cobrança, e eu já não sabia mais o que fazer. Ora, eu pagava uma parte, próximo mês já não, aquele dinheiro que eu paguei parece que não fazia nada, nenhum efeito na dívida, e isso só foi complicando, 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 e aí eu fiz a mentoria, né? E na mentoria foi em grupo, todo mundo falava, tirava dúvidas, eu anotei muita coisa, coisas que para mim foi surpreendente, totalmente nova, que eu nunca tinha ouvido falar. E aquilo ali me abriu a mente de um jeito. E foi me dando estratégia. Logo na sequência, acabou a mentoria, a pastora enviou o arquivo em PDF. O arquivo, né, que é confidencial para quem realmente faz a mentoria, e aquilo ali Deus foi trazendo revelações, né, através das palavras, entender quem é que agia na área tal, na área X, e eu fui fechando as brechas, né, fui dizimando, eu já estava decidida, né, a dizimar, eu já estava um tempo sem dizimar, e, e eu fui deixando aquele conhecimento, assim, fazer efeito na minha vida, né, e aí fui negociando, fui vendo, foi passando o tempo, fui fechando as brechas, coisas pequenas que às vezes você tem dinheiro e você não paga, aí você deixa aquele dinheiro lá que você vai gastar com outra coisa, enfim, conhecimentos específicos da mentoria. E eu fui deixando Deus direcionando, né? E direcionando que foi todo o conhecimento através da mentoria e da pastora Vanessa, que eu costumo dizer, eu sempre falo para todo mundo, que foi Deus que colocou ela plenamente no meu caminho para que realmente ela fosse instrumento dele, assim como ela é, não só para mim, mas para todas as mulheres que tiveram realmente mudança de vida através da vida da pastora. Sou muito grata a Deus por isso. E aí, quando comecei a aplicar, né, fui indo, aí eu fui aparecendo soluções, né, até chegar a um determinado momento onde eu vi a mão de Deus poderosamente, poderosamente, que foi eu estava com uma dívida lá em um determinado banco, que era meu banco principal, que era de cartão de crédito, que, por exemplo, uma dívida X multiplicou por 9, um exemplo. Eu deveria quitar a dívida real com um valor que estava absurdo, então estava insustentável. Insustentável. E eu fazia os acordos, pagava, 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 depois parava de pagar, então tudo aquilo voltava de novo. Gente, é absurdamente perturbador você ter
2, 3 cartões, no meu caso eram 3, uma cobrança absurda, incessante, o peso de você já estar sozinha, o peso de você já estar tendo que administrar as despesas dos filhos, enfim. Eu cheguei nesse banco em um dia e eu cheguei lá para fazer um acordo. Eu parei de pagar e juntei um dinheiro e disse, não, eu quero quitar a dívida. E aí a dívida era absurda. E eu disse, eu acredito sim, direcionado por Deus. Fui direto na agência pessoalmente. E a gerente, ela olhou para mim e disse assim, olha, hoje tem uma normativa que não pode mais ser cobrada, a partir de hoje, não pode mais ser cobrada uma dívida acima do que realmente a pessoa deve. Eu não sei o que foi aquilo, eu não consigo explicar. Eu sei que ela disse assim, faça uma proposta, eu acho que a dívida era em torno de 18 mil, mais ou menos 17 mil, ela completa, porque por mais que eu pagava, esse valor ele não diminuía, e eu achava um absurdo, porque eu não conseguia quitar 17 mil. Aí eu cheguei e disse, então eu faço uma oferta, eu vou quitar essa dívida com 2 mil reais. Quito tudo, quero que apague meu nome da lista. E ela disse, vamos fazer para o banco. Não deu tempo nem de eu chegar no trabalho de volta, eu tinha ido na hora do almoço. A gerente me entrou em contato comigo e disse que a minha proposta tinha sido aceita, que eu podia efetuar a transferência para a conta, que ia ser debitado e ia limpar meu nome. Gente, isso para mim não teve outra resposta, a não ser dizer que foi Deus. Deus. Então, assim, a outra dívida, eram 3. A outra dívida eu quitei também, fazendo proposta, quitei. E a última agora já está finalizando, faltam 3 boletos que eu já estou adiantando. Inclusive, a gente está no mês de fevereiro, já adiantei 2 meses. Faltam 2 boletos para mim quitar. E, assim, pode ter certeza que me trouxe uma prudência, né? Uma prudência maior. Eu estou conseguindo reorganizar tudo, sair dessas dívidas dos cartões, né? Para mim já saiu de tudo. E assim, consigo, por exemplo, se eu estou com dinheiro aqui, eu já sei, eu faço algo sem estar deixando o dinheiro guardado, se eu posso pagar, eu pago logo. Então, foram coisas que eu fui fechando através do conhecimento da mentoria. Então, eu digo de coração, sou grata pela vida da pastora, todos os efeitos que essa mentoria causou na minha vida, não só a mentoria, mas a terapia. E, assim, extremamente gratos. Tem algumas coisas ainda a se corrigir na minha vida, sim, porque eu preciso ainda de muitos posicionamentos meus, mas financeiramente eu posso dizer com convicção que o Senhor trouxe uma mudança absurda, trouxe, acima de tudo, o conhecimento e o entendimento sobre brechas que eu precisava fechar e os princípios que eu precisava cumprir. E eu jamais teria tido acesso a esse conhecimento se não tivesse sido através da vida da pastora. Então, agradeço de coração e digo, qualquer pessoa, faça o esforço, qualquer pessoa que estiver precisando de um sobrenatural, né, como dizia o título lá, um destravar, seja impulsionada a realmente fazer o que for possível, né? Peça a Deus direção para conseguir o recurso e fazer, porque, sem dúvida, com o recurso, o pontapé, o cumprimento de princípios e a direção do Espírito Santo, sem dúvidas, tudo irá fluir, né? E eu estava num momento abalada, muito abalada emocionalmente, por estar passando por uma separação e algo que estava sendo requeria de mim o equilíbrio e a direção. Então, eu disse sim nesse momento, né, e consegui, com a ajuda da pastora, me levantar. E eu glorifico a Deus por isso, de coração. Sou extremamente grata ao ministério, à pastora, às líderes, às missionárias agora, né, a Dani, a Fernanda, então todos que estão, todas as mulheres que estão envolvidas, sem dúvida, continuem, porque é um trabalho maravilhoso, incrível, que é um chamado de Deus e que nada vai impedir desse ministério crescer, né? Que o Senhor está à frente de todas. Obrigada, esse é o meu relato. Desculpa aí pelo tamanho. Sim, outra parte importante também do testemunho financeiro é que eu fui aos poucos quitando, fui saindo, que eu estava negativada, né? Meu nome estava negativado. Fui saindo e surgiu uma oportunidade de troca de carro e para a honra e glória do nome do Senhor, o carro foi aprovado no meu nome
e foi feito tudo no meu nome. Para mim, foi a prova real de que o Senhor ali estava me honrando diante de tudo que eu havia passado. Então, o meu nome limpo, conseguindo financiar uma parte do pagamento do carro que troquei, né? Que trocamos. E em meu nome, para mim, foi a honra que o Senhor me trouxe. Né? Então, limpou meu nome realmente. E hoje eu posso dizer que tenho, assim, aquela segurança de estar honrando e zelando pelo meu nome nesse sentido, né? Porque Deus me trouxe o conhecimento para que isso não acontecesse mais.